Amém. Vamos, irmãos, por favor, se pôr de pés. Vamos ler os Salmos número 135. Deus é louvado pela sua bondade, poder e justiça, a vaidade dos ídolos. Louvai ao Senhor, louvai ao nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque eu conheço que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória é, Senhor, de geração em geração. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Todos. Bendito seja desde Sião o Senhor, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua santa palavra, também com ela abençoe as nossas vidas. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor, por um momentinho. Salmos, que nós lemos o verso 4. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Quando Deus faz a sua escolha, a escolha quer dizer predestinação, eleição. Ele não pode eleger uma pessoa que não foi escolhida para aquilo. Quando você é escolhido, você é elegido.
é um predestinado para aquilo. Isso é verdade. E ele escolheu para si a Jacó e a Israel. Dentre todas as nações é Israel. Dentre todas aquelas famílias, ele escolheu Jacó. Jacó foi seu escolhido, foi seu eleito. Já era predestinado para aquilo. Se não fosse, Deus nunca teria feito aquilo. Então nós vamos observar que a predestinação, ela sempre está apontando para o destino daquela pessoa. A predestinação, ela vai certinho para aquilo dali que ela é predestinada a isso. Cada pessoa. E você vai ver que não existe lutas, problemas, barreiras para impedir. A predestinação, ela rompe tudo. A predestinação, ela rompe tudo. Eu creio que um verdadeiro predestinado de Deus, que tem sido escolhido por Ele e elegidos para Ele, nada é um empecilho para Ele. Nada. Ele rompe aquilo como a faca rompe um requeijão. Ele rompe cada barreira, cada problema. Você tira por Jacó. Veja a vida de Jacó. Era uma coisa impossível para Jacó tomar a primogenitura e logo após a bênção. Porque na verdade o primogênito é o que nasce primeiro. Esse é o primogênito. É o primeiro filho. Não tem para onde ir, não é mesmo? Este é o meu primogênito. Então você sabe, ele é o primeiro filho que nasceu. E nós vamos observar que entre esses dois meninos de Isaac com Rebeca, o primogênito, de acordo com a lei, era Esaú. Era Esaú. Mas ele veio primeiro do que Jacó. Agora você vê o que faz a predestinação. A predestinação, ela luta, ela batalha, ela esforça para romper todos os empecilhos. A predestinação não precisa você chegar a entender como gente para poder fazer aquilo. Sem você entender nada, a predestinação já está operando. Sem você entender nada, a predestinação já está operando. Vejam bem, o que sabe um bebê no ventre de uma mãe? Nada. Ele é um bebê. Mas o que fez a predestinação já sair brigando com Esaú? Fez a Jacó brigar com Esaú desde o ventre da mãe. Vejam bem. Quando Esaú nasceu, Jacó nasceu garrado no calcanhar dele. Garrado no calcanhar.
Quando ele nasceu, Jacózinho saiu atrás segurando o calcanhar do Esaú. Quem fez isto? A predestinação. Aquilo dali já estava predito, que a primogenitura não era de Esaú, era de Jacó. A briga já vinha desde a formação dos meninos. Não foi aqui fora, na hora que Esaú estava faminto. E ali Jacó fez aquele prato de lentilha. Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Não. A primogenitura já era de Jacó. Antes que eles nascessem, a Bíblia disse, antes que os meninos fossem formados no ventre de sua mãe, ou nascesse e chegasse a crescer e sabesse o que era fazer uma boa obra e o bem, ele disse para que então o plano da eleição, segundo a eleição de Deus, permanecesse firme. Antes disso, Deus disse: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Era predestinação. Ele disse para Rebeca: o maior servirá ao menor. Veja, irmãos, aquilo não foi um truque de Rebeca e nem de Jacó, não. Ela simplesmente estava na linha do seu dever como uma filha de Deus. Obedecer o que Deus disse. E ninguém poderia colocar a sua colher de ferrugem no meio. É impedir que aquilo não viesse a acontecer. Então você vai ver que a predestinação é algo que você não entende. Só Deus sabe. Mas isso toma forma na sua vida. Passo a passo. Cada segundo. Cada minuto. Cada hora. Cada anos. Aquilo vai tomando lugar. E você simplesmente vai superando tudo. É um vencedor. E aí então você vai ver que chega aquele ponto que a predestinação irrompe todas as barreiras. Todas as barreiras. E ele vai deixando tudo para trás. Tudo para trás. Tudo para trás. E vai tomando a frente. E vai indo embora. Sem nenhum embaraço. Nada pode lhe segurar. A predestinação rompe tudo. Por quê? Ele é um escolhido. Ele é um eleito. Não existe demônios para impedir. Não existe demônios. Não existe problemas. Não existe nada. Veja, irmãos. Quando Deus predestina uma pessoa, Ele elege ela. E tem uma coisa, Deus não elege ninguém no escuro. Através da sua presciência, Ele já tinha antevisto cada um. Através do seu conhecimento antecipado. Quando não existia nada, você nem mesmo existia, mas você já existia na mente de Deus. E quando chega esse momento, você não pode dizer não.
você não tem condição e capacidade para resistir à verdade. Ela é irresistível. O que você tem que fazer é submeter, é ser sujeito. Quando você vê uma pessoa resistir à verdade e não dobrar diante da verdade, ela está seguindo a predestinação dela. Ele é predestinado para não submeter a palavra, para não sujeitar a palavra. É como eu preguei aqui esses dias: há carneiros e há ovelhas. E o carneiro está no meio das ovelhas. Carneiro é da família das ovelhas. O carneiro dá a testa, a ovelha não. Jesus nunca disse: vós sois os meus carneiros. Ele disse: vós sois as minhas ovelhas. Carneirão mete a testa, a ovelha dobra, se humilha. Essa é a forma, irmão. O predestinado submete a palavra, o eleito submete. Só precisa ele descer, ajoelhar no pé do seu irmão, da sua irmã e pedir perdão, ele pede. Joelhar ali: meu irmão, me perdoe. Minha irmã, me perdoa, eu lhe feri, eu não queria fazer isso, eu te feri, me perdoa. Ele é uma ovelha, é um eleito. Agora, essa pessoa durona, essa pessoa de serviço dura, essa pessoa que não sabe se humilhar, não sabe submeter, não sabe pedir perdão. A nossa salvação é baseada no perdão. Quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, Ele morreu para perdoar os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. É a graça de Deus. Você sabe que a revelação do perdão é isso daí. Aí então você vai ao seu irmão, vai à sua irmã e pede perdão. Você quer estar unido com ele, você quer estar unido com ela. Está em companheirismo, porque a forma de eu estar em companheirismo com o Espírito Santo é estar com meus irmãos. Eu não posso estar em companheirismo com Deus se eu não estiver com meus irmãos. Quando eu estou com meus irmãos, eu estou bem com eles, eu estou bem com Deus. Quando eu estou mal com meus irmãos, eu estou mal com Deus, porque Deus está em você. Deus vive, Deus reina, Deus governa nos seus súditos, e nós somos súditos de Deus, do seu reino, não é mesmo? Quando uma pessoa não sabe perdoar, agora de manhã nós ouvimos o programa, você vai deixar tudo para acertar lá no trono branco? Vai deixar para pedir perdão lá no trono branco para o seu irmão, para a sua irmã? Ó, lá não existe isso mais, acabou. Lá é julgamento. É aqui que nós devemos se humilhar um para o outro. É aqui que nós devemos pedir perdão para o outro. É aqui que nós somos julgados, para não ser julgados lá. Você entendeu? Deus tem escolhido a Jacó e a Israel para um tesouro peculiar. Aí você vê porque que Jacó dibrou Esaú em todo sentido. Dibrou Esaú e tomou a primogenitura.
E lá na frente dobrou de novo, tomou a bênção. Tudo é a predestinação. A predestinação. Deus nos ajude, Deus nos abençoe e que sejamos assim. Bom, bem entendido, sempre acertando os nossos erros e estando identificados com a palavra. Não é permanecer no erro não, como um carneiro aí, fica no meio das ovelhas todo tempo. Ele até se sente bem no meio das ovelhas como carneiro, né? Você viu? Sempre é um carneiro, mas se chega no meio das ovelhas assim, você sabe, lá está um carneiro lá. É o carneirão, no meio das ovelhas. Nós somos ovelhas. As ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo pastor. Por isso ele nos julga aqui com a sua palavra. E nós submeteremos essa palavra. Nós não esperamos ir a juízo. De jeito, nosso juízo é aqui. Queremos ser julgados aqui. Queremos sofrer tudo aqui. Para quando chegarmos lá, sermos a sua rainha. Está ao lado do rei. Amém? Deus nos ajude. Com as nossas cabeças inclinadas, vamos receber o pregador dessa manhã. Amém, amém. Deus continue os abençoando, amém. Nós vamos ficar de pé por um momentinho, vamos ler as Escrituras. Nós vamos ler o verso 18 e o 19 de Apocalipse 2. Apocalipse 2, verso 18 e 19. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Amém. Querido Deus, ajude-nos nesta manhã, nessa parte principal, que é a sua palavra. Senhor, não queremos ser ouvintes somente, mas também um praticante da mesma. Que a tua palavra seja em nossas vidas o Rei, o Senhor, o Governador, o Líder, o Mestre. Para que assim, Senhor, nós podemos saber que estamos bem assegurados, firmados nesta verdade, e não termos nada que temer, porque a tua palavra é para nós bastante substanciosa. É o que nós precisamos. No nome do Senhor Jesus Cristo, concede isto, Pai,
nós te pedimos. Amém. Amém. Podeis se assentar, irmãos. Agora nós estamos vindo de um estudo sobre as eras da igreja. Nós não estamos fazendo pregação. As eras da igreja, você nunca prega elas, nunca faz um culto de pregação. As eras da igreja é um estudo, é uma palestra, é um ensinamento. E a gente está fazendo isso, por mais que seja resumido, mas nós estamos procurando, da mesma forma como resumido, obter algo mais profundo para nós. E por isso nós não estamos correndo contra o tempo. Nós não temos pressa nenhuma. Nós seguiremos como devemos seguir. Agora, aqui ele disse, no verso 19: eu conheço as tuas obras, a tua caridade e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Bem, o irmão Brana, ele mostra isso nesta mensagem, na era de Tiatira. Você vai ver ele mostrando esta escritura, ele dizendo: aqui novamente encontramos as mesmas observações. Parágrafo 26 da mensagem era de Tiatira, página 195. A voz de Deus. As mesmas observações introdutórias. Eu conheço as tuas obras. O próprio Filho de Deus disse: crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ele pôs ênfase em suas próprias obras, enquanto estava na terra. Bem entendido, olha. As obras que ele fez foram ordenadas por Deus para inspirar fé nele. Foi uma grande parte do seu ministério. Seu Espírito Santo, no apóstolo Paulo, disse: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você vai observar que essas obras, elas não produzem salvação. As obras não salvam. Nós somos salvos por meio da graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é mesmo? As obras, elas não podem salvar, mas você não pode ser salvos se essas obras não também estiver sendo feita através de você. A fé, ela produz as obras. Como disse São Tiago, ele disse: as obras sem a fé não tem nenhuma validade. E a fé sem as obras é morta. Morta quer dizer uma fé comum. Por isso ele diz assim, ó: estas obras eram para inspirar fé nele, porquanto manifestariam essa relação com ele que Paulo descreveu como criados nele.
Então não tem jeito, irmãos. Você não precisa se preocupar em fazer nada. Se você foi criado nele, ele está em você, e você é uma parte dele, automaticamente essas obras elas são manifestadas na sua vida. Não precisa você falar nada para ninguém. Você faz isso de uma forma inconsciente. Boas obras, bons atos, bons tratos. Isso vem de uma vida mudada, de uma vida transformada. Porque as suas obras é mais, essa palavra mais é maior. A palavra maior é melhor. Você entendeu? Um verdadeiro cristão, ele é um cristão. Não tem para onde ir. Essas coisas têm que seguir a ele, porque ele é criado nele, em Cristo, para poder andar e fazer essas boas obras. Agora, parágrafo 27. Agora, as obras nunca tomarão o lugar da fé em Deus para a nossa salvação. Porém, as obras manifestarão nossa fé já depositada nele. As boas obras não salvarão você, porém resultarão de uma vida salva como um fruto ao Senhor. Eu creio em boas obras. Mesmo que um homem não seja salvo, ele deve praticar boas obras e fazer o melhor que pode. Certo? O que é horrível à vista de Deus é que os homens pratiquem más obras e depois digam que estão fazendo a vontade do Senhor. Então você sabe que obras, ela vem daquilo que você é, que você pratica, aquilo que você é por dentro, não por fora. Ela só é ser válida diante de Deus, é aquela que Deus faz através de você. Não que você fez para Ele, é que Ele faz através de você. Essas são as obras válidas. Aquela que você faz, é isso que o irmão Branco está dizendo. Isso é uma boa coisa, um homem fazer uma boa obra. Porque ele disse, é horrível um homem fazer uma má obra e dizer que é um cristão e está fazendo a vontade de Deus. É horrível. Então uma boa pessoa que tem uma boa consciência, ele sabe que ele tem que ser educado, ele tem que ser uma pessoa amável, ele tem que ser uma pessoa bem-sucedida, ele não pode fazer nada mal. Isso é verdade. Mas não é isso que ele está falando. O que ele está falando é aquela que é feita por Deus através de você. Essa é a obra que é válida diante dele. Olha, se um homem no natural, sem o Espírito Santo, ele tem que ser essa espécie de pessoa, e um que tem o Espírito Santo? É isso que os bispos e papas, hierarquia de Roma estavam fazendo. Estavam matando, mutilando, praticando toda espécie de mal no nome do Senhor. Eles viviam vidas exatamente opostas ao que a palavra ensina. E naquele dia mau, aqueles verdadeiros cristãos
brilharam como uma luz num lugar escuro, enquanto continuamente praticaram o bem. Porque eles retribuíam as maldições com a bênção e praticavam a verdade para honrar a Deus, ainda que muitos morressem por isso. Jeitinho, Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós. Que vergonha. Aquelas pessoas nestas eras, você sabe que esta era era a era mais tenebrosa que já existiu. Foi essa era. Foi a era que estava resumindo-se todos os pecados e tudo mais. E a tentação, condenação e acusação falsas sobre os cristãos. E eles retribuíam a maldição com a bênção. Com a bênção. Eles tinham, irmãos, coisas que nós não temos hoje. Eles tinham. E, no entanto, eles venciam tudo. Hoje nós estamos muito alto. Nós estamos vivendo um tempo da restauração de todas as coisas. Hoje nós temos toda a palavra revelada. Não é mesmo? Eles não. O verso 28, no parágrafo 28, ele disse: nesse versículo ele está elogiando seus filhos, porque estavam vivendo vidas transformadas. Transformadas, meu Deus. Suas obras testificavam de um novo espírito dentro deles. Meu Deus. Você vê? Por isso que eu digo, sempre eu digo, o Espírito Santo, irmãos, ele é poder. Ele é fogo. É uma tocha. É uma brasa viva. É vida eterna na vida de um crente, para superar tudo. Não tem nada que pode se comparar com o Espírito Santo. Nada. Os homens viam as suas boas obras e glorificavam a Deus. Sim, Senhor. Se você é cristão, você vai fazer o que é correto. Suas obras mostrarão que o seu coração é correto. E não será algo que você finja. Porque você fará a vontade dele quando ninguém, a não ser Deus, ó, vê? E você fará a vontade dele, mesmo que lhe custa a vida. Fazer mesmo que custe a vida. Eu acredito que o Espírito Santo na vida de um cristão, ele é para os momentos, para nós, os momentos cruciantes e difíceis da vida também. Tanto na hora que tudo está fácil, como na hora que tudo está difícil. O Espírito Santo nas nossas vidas, ele toma o controle de nosso corpo. O domínio. Correto? Ele controla o nosso ser.
Sempre Ele está lhe lembrando para você, lembre-se que você é um homem. Lembre-se que você é um homem. Lembre-se que você é um homem. Não coloque o chapéu aonde as mãos não alcançam. O Espírito Santo fala na sua vida. É para isso que é dado o Espírito Santo. Para quê? Para dar inspiração, para dar unção, para dar poder, domínio, autoridade, para manifestar nas nossas vidas. Não é mesmo? Eu conheço a tua caridade, serviço, fé e paciência. Você notará que a caridade é o parágrafo 29. Você notará que a caridade deles, ela é colocada entre obras e serviço. Obras e serviço. Atos, trabalhos. Você já imaginou um crente, o verdadeiro cristão, lavando roupa, trabalhando de mecânico, dirigindo um carro, dentro de sua casa, andando na rua, o Espírito Santo dentro de você, lá na roça, pegado numa enxada, numa foice, numa motosserra, vamos dizer assim, numa roçadeira, lá no curral, tirando o leite da vaca, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo movendo através de você, obra e serviço. O que deve fazer? Amor. Tudo deve ser feito com amor, com carinho, com dedicação. O Espírito Santo é nos dado para nos lembrar nesses momentos de obras e serviço, porque isso é o Espírito Santo em você. E esse é o lugar correto para ela, porque sem caridade nossas obras não são aceitas diante de Deus, e tampouco nosso serviço. Aí você vai naquela estupidez, naquela ignorância, naquela arrogância, aquele temperamento que ferve, xinga, fala tudo que vem na boca. Eu fico pensando, aonde vai parar o Espírito Santo nesta hora na vida desta pessoa? Aonde? Paulo, falando aos Coríntios, disse: sem caridade eu nada seria, e tudo quanto faço é sem aproveito, e a menos que seja feito com caridade. E agora você pode ver aqui mesmo que esses crentes não estavam naquelas classes nicolaíta, que fazia obras como um meio de salvação
ou para ser admirada pelos homens. Aquilo estava dentro deles, eles faziam aquilo automaticamente. Se alguém estava olhando, ou se alguém não estava, aquilo estava saindo. Se alguém estava presente ou ausente, para eles não importava, é a vida vivida. Desse jeitinho. Eles faziam suas obras através do amor de Deus que fora derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Esse amor em seus corações era amor de Deus pelos seus. Pelos seus. Jesus disse: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os pagãos que viram as vidas dos cristãos primitivos diziam: olhem como eles se amam uns aos outros. Amém? João disse: qualquer que ama é nascido de Deus. 1 João 4:7. Qualquer que ama é nascido de Deus. Eu conheço o seu serviço. Agora vamos para o parágrafo 32. Jesus disse: o maior de todos os servos é servos de todos. O maior de todos é servo de todos. Um homem sábio comentou sobre esse dito: eis o que ele disse. Somente a história provará a verdade, disse dito. Aquele homem estava certo. Todos os homens verdadeiramente grandes da história foram servos. Os que exigiram ser servidos, os que oprimiram, os que sempre procuraram estar em cima ou por cima, caíram em vergonha. Caíram em vergonha. Por aí você conhece o bom espírito das pessoas. Até os mais ricos são condenados por Deus quando não usam suas riquezas corretamente. Corretamente. Porém, examine a história e você encontrará que os verdadeiramente grandes foram aqueles que serviram a outros. A história jamais pode aclamar aqueles aos quais foi feito muito, mas sempre louvará aqueles que fizeram muito pelos outros. E agora apliquemos isso a nós mesmos. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, assim devemos seguir esse exemplo. Esse exemplo. Não é mesmo? Vejam, enquanto ele se curva sobre os pés dos apóstolos e lava os seus pés cansados e sujos. Você sabe que a profissão de Jesus era a profissão mais baixa que poderia existir. Mais baixa. Era a profissão dele. Qual era a profissão de Jesus? Quem sabe? Lavador de pés. Era a profissão mais baixa de Jesus. Era a profissão de Jesus, que é tida como a mais baixa. Lavador de pés. Era a sua profissão. Ele lavava os pés
Veja, curvava sobre os pés dos apóstolos, lavava os pés cansados e sujos. Ele disse: vocês não sabem agora o que eu estou fazendo, mas saberão depois. Porém, o que vocês me veem fazendo, deve fazer também. Ele tornou-se servo a fim de que Deus pudesse levá-lo às mais elevadas alturas. E um dia, no julgamento dos santos, vamos ouvi-lo dizer: bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. É difícil ser sempre servo, porém os que se gastam e são usados pelos outros, um dia estarão assentados com ele em seu trono. Valerá a pena, valerá tudo isso. Então, trabalhemos para o Mestre, desde o amanhecer até o pôr do sol. Falemos de todo o seu maravilhoso amor e cuidado. E quando tudo na vida estiver terminado, e nosso trabalho na terra excluído, e a lista for chamada no além, eu lá estarei. É uma coisa que você não precisa perguntar nada, nem tem que fazer nenhum respaldo. Está tão explícita, né? Tão bem esclarecida. Você sabe. Por que não faz? Por que age o contrário, oposto a isto? Ouça isso. Eu conheço a tua fé. Eu conheço a tua fé. Ninguém melhor do que ele para conhecer a fé que você tem, a fé que eu tenho, a fé que nós temos. Ele conhece. Se não for a fé dele, ele sabe que é a outra fé. Mas se for a fé dele, é ele exercendo através de você. É a vida dele. Ele revela-se a si mesmo a você, e você passa a saber tudo corretamente. A fé, olha, a fé não é algo que você faz no escuro, não. Cego, sem saber o que está fazendo. A fé de Jesus Cristo, não. A fé de Jesus Cristo é revelação de Jesus Cristo. E a revelação é tirar o véu. Aquilo que está tampando, cobrindo, impedindo ser visto. Você viu? Quem impede? Quando essa fé está alojada dentro de você, você está consciente. Você vê com os olhos da fé tão claro que não precisa ninguém dizer para você aquilo. Você sabe. Você sabe. É Deus fazendo através de você. Eu conheço a tua fé. Agora, ele não diz aqui, como disse a igreja, eu estou no parágrafo 33. Ele não disse aqui, como disse a igreja em Pérgamo, tu retens a minha fé. Ele não está falando acerca da sua fé agora, mas ele os está elogiando por sua fidelidade. Essa fidelidade que a fé está produzindo na vida desse crente. Fidelidade. Vida vivida. Fidelidade em tudo. Fidelidade em tudo. A fé faz isso. Ora, fidelidade e paciência andam juntas.
fidelidade e paciência. Nós somos tudo menos paciente. Devemos ser pacientes. Devemos ser pacientes. Às vezes as nossas impaciências nos levam a trazer prejuízo sobre nós. Não é mesmo? Os que somos impacientes. Devemos ter paciência. Porque, ora, fidelidade e paciência andam juntas. Por sinal, a paciência é resultado da fidelidade. Pois em Tiago 1, verso 3 diz: a prova da vossa fé obra a paciência. A prova da vossa fé. Você sabe o que é a prova da fé? Ela diz, é muito mais preciosa do que o ouro provado no fogo. O ouro provado no fogo. Imagine um ouro provado no fogo para ver se é bom. Então tem aquele, é o cadim que chama aquilo, irmão? É, o cadim. Ali coloca o ouro dentro daquele cadim, pega o fogo que é o bisturi, como é bisturi? Maçarico. Pega o maçarico e vai lá, ó, no ouro, dentro do cadim. E fica olhando ali. E o cadim tem que aguentar toda aquela pressão, porque se o cadim não for mais forte do que o ouro, o cadim derrete todinho. Agora o ouro é o que está dentro de você, mas você é o cadinho, você tem que aguentar a pressão todinha para provar essa fé na sua vida. Na sua vida. Eu disse aqui daquele homem que ia no carrinho, na carruagem, levando aquela criança. E aquela criança chorando, e chorando, e chorando, e chorando. E ele, eu esqueci o nome que cidade que ele deu para aquele homem, para aquela criança. Não sei se era Osório. Barnabé? Não. Foi Osório. Acho que foi Osório. Ou foi Barnabé? Foi Barnabé? Tá. Então ele dizia, calma, Barnabé. Calma, Barnabé. Digo, e o outro ia do lado dele, só vendo aqui, o outro pegou uma carona, né? Ia do lado dele e aquela criança esperneava e tal, e tal. E ele, calma, Barnabé. Calma, Barnabé. Aí o outro foi olhando, foi olhando. Moço, me diga uma coisa, o nome dessa criança é Barnabé mesmo? Ele falou assim, não, Barnabé sou eu. Eu que sou Barnabé, estou dizendo, calma, Barnabé, porque já tá, a coisa está pegando fogo aqui. E o Barnabé tem que ter calma para aguentar. O cadinho já estava ali aguentando e a pressão em cima dele. E ele, calma, Barnabé. É desse jeitinho que nós temos que ser. Você entendeu? As coisas às vezes vai pressionando e você tem que chegar naquele momento de calma. Você é um cristão. É um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Cuidado, não faça isso não. O Espírito Santo está ali para lembrar você isto. O fogo queimando a coisa, e você está ali, suportando. Quando aquilo vai, ele, calma, aguenta. Você é um filho de Deus, você foi chamado para isto, para expressar esta paciência. Irmãos, é dessa forma que Deus trabalha conosco. Não pensa que é lá no céu que você vai ter essa paciência, não. Você tem que ter aqui, para poder ir para o céu. Porque lá você não vai ser tentado por ninguém. É aqui que nós estamos tentados, é aqui que nós sofremos. É aqui que nós passamos nas provas. Não é mesmo?
Vejam, não há absolutamente, olha bem aqui, digo, por sinal, a paciência é resultado da fidelidade, pois em Tiago disse, 1:3 diz, parágrafo 94, o 34, a prova da vossa fé obra paciência. Não há absolutamente outra maneira de ganhar paciência. Tem que vir pela prova de nossa fé. Romanos 5:3. A tribulação produz paciência. Essa mulher é uma tribulação na minha vida. Esse homem é uma tribulação na minha vida. Esse filho é uma tribulação na minha vida. Esse pai é uma tribulação na minha vida. Mas é isso daí que Deus quer que a coisa seja. Para ganhar paciência. Não a minha, a dele. Aí já não aguenta, explode com tudo. É como um raio. Brrr. Vamos destruir logo isso que acaba com essa nojeira toda. Vai embora, some da minha frente, sai! Eu não te aguento mais! Desse jeito que os discípulos falaram para Jesus, bem assim: Mestre, quer que nós acabamos com ele? Não, nada disso. O Filho do Homem não veio para destruir, para roubar, para matar e tirar a vida. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Foi isso que ele fez. Nada disso. Paciência. A tribulação produz paciência. Quão altamente Deus considera isso aperfeiçoamento de nossa paciência. É visto em Tiago 1:4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Irmãos, parece impossível, mas é impossível para mim. É impossível para você. É impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Foi para isso que Deus desejou vir morar e habitar em nós. Foi para isto que Ele quis vir e viver em um ser humano, em uma filha, em um filho, para que quando chegar a esta hora, Ele entre em ação na sua vida. Ele reage. O Espírito Santo ali, porque o Espírito Santo não vai deixar você agir contrário, não. Ele não deixa, porque se você agir contrário, ele não está dentro de você, ele está com você. E com você ele pode voar e deixar como uma pomba lá num galho de oliveira e deixar você sozinho lá, bagunçando, fazendo tudo o que você quiser. O dia que você quebrar a cabeça e vir um galo desse tamanho e cair prostrado aos pés dele e clamar por misericórdia, aí ele vem de volta. Mas enquanto está com esse temperamento assim, ele não pode chegar, porque ele é a pomba. E a pomba não pode estar com o corvo. Ele é cordeiro. Ele não pode estar o cordeiro com porco, com lobo. Não pode. De jeito nenhum. A vontade de Deus para nós é a perfeição. É Deus. Este é o processo de desenvolvimento do caráter. Não o meu, é o dele. É o nosso caráter sendo absorvido no dele. Ele é o ouro precioso dentro de você. E você esse cadinho, né? E aí então ele dissolve tudo dentro de você. Você dissolve tudo dentro dele. Tudo vira ele.
É natureza. É natureza. Você sabe que a natureza sua morre. E a natureza dele toma lugar na sua vida. A alma dele. A alma dele. A alma dele é a alma de cordeiro. Toma lugar na alma de lobo, de urubu, de porco. Aquela ele mata, ele destrói e coloca dentro de você a alma de cordeiro. E a vida do cordeiro entra dentro de você. E ali então entre as três coisas: o sangue, a vida e o Espírito Santo dentro se torna uma unidade perfeita. Não é mesmo? Perfeitinho. Quão altamente Deus elogiou esses santos da tenebrosa Idade Média, pacientes como cordeiros lavados ao matadouro, eles serviram a Deus fiel e amorosamente. Isso era tudo que eles queriam, da vida, apenas servir ao Senhor. Quão grande haveria de ser sua recompensa? Servir ao Senhor. Eu conheço as suas obras, o que as suas últimas obras são mais do que as primeiras. Eu estava observando isso daqui, irmãos. Eles eram muito mais fervorosos do que quando começaram. Muito mais fervorosos do que quando começaram. Eles eram. Por isso que eu gosto, eu não sei, para mim é isto. Esse crente muito monótono, formal, frio. Não, nós não podemos ser assim. Se há uma, olha, irmãos, se existe alguma insatisfação nas nossas vidas, é esta: é de não podermos dar o melhor para Deus e ser como Ele. Porque na verdade o Espírito Santo, ele extingue o último de você. Ele te leva ao extremo, até o ponto que você diz: eu não posso mais. Aí ele disse: aí é que eu gosto, porque aí agora sou eu sozinho agora. Você para e ele continua. Mas enquanto você está falando eu posso, ele não faz nada. Ele fica de braço cruzado e você fica reagindo lá e para cá como crente. Esse crentão. Não é desse jeito. Eu conheço as suas obras, e que as suas últimas obras são mais do que as primeiras. E agora, como já dizemos, esta era chamada a tenebrosa Idade Média, porque foi realmente o período mais tenebroso de toda a história. Você vai observar aqui que essa era aqui, bem no finalzinho dela, foi uma coisa horrível. E no entanto, esses cristãos não se envolviam com nada. Eles mantinham separado com a luz. Eles eram uma luz. Enquanto que a coisa estava pegando ali dentro, ali fora no mundo, eles foram separados. Não se movimentavam nem um passinho ali para dentro, para tomar parte daquilo e fazer parte daquilo. A coisa estava pegando mesmo. Você vai ver como que essa era aqui foi a era mais pornográfica que havia de todas as eras passadas. Vejam bem, foi a era do Papa Inocêncio III, que alegava ser o vigário de Cristo, supremo soberano sobre a igreja e o mundo, que instituiu
a Inquisição, a qual, sob sua direção, derramou mais sangue do que em qualquer outro tempo, exceto na Reforma. Foi a era da pornográcia. A era da pornográcia. Vejam, um domínio de meretrizes. Foi terrível. Zagários 3 tinha uma amante e encheu o coro papal de amantes, filhos abastardos, transformou o palácio papal em um covil de ladrões. Anastácio 3 foi morto asfixiado por Marozia, que era amante de Zagários, dentro da religião papal. João 9 era filho ilegítimo de Marozia. É bastardo. Você sabe o que é bastardo, né? É aquele filho que é obtido através de sangues espúrios. Adultério, prostituição. Ele é um bastardo. Você sabe que um bastardo não entrava dentro da congregação dos santos, segundo a lei, por 40 gerações. 10 gerações. 10 gerações. 400 era 400 anos, né? Vejam. João 12 era neto de Marozia e violou viúvas e virgens e foi morto em pleno ato de adultério pelo marido enfurecido da mulher. Coisa horrível. Igreja, agora hoje não está na mamãe vela, não, hoje está nas filhas. Desse jeitinho. Hoje quem dá mais? Hoje o ofício é comprado. O ofício hoje é tido como um meio de vida, um emprego. Você vai ver aqui que eles vendiam ofício naqueles dias. Hoje é a mesma coisinha. Não tem importância quem seja o cara, se ele é um bastardo, se ele tem 2, 3 mulheres. O importante é quem dá mais. É dinheiro, se ele é um adúltero. Foi a era do cisma papal, porque duas linhagens de papas. Uma governando a partir de Avignon e a outra a partir de Roma. Se amaldiçoavam e lutavam uma contra a outra. Estes papas não eram apenas culpados de atos de sexo imoral, gerando dezenas de filhos bastardos, cometendo sodomia e etc. Mas eram culpados de vender ofícios sacerdotais ao que oferecia o mais alto lance. Você viu aí? Não é hoje o que nós vemos hoje nesses seminários? Eles não querem nem saber quem é o sujeito. Ele vai para um seminário e estuda lá 5, 12 anos de teologia, recebe uma credencial, é um pastor, e diz que já está pronto e preparado para poder apacentar uma igreja. Agora, não sabe como veio o passado dessa pessoa. Por isso que o próprio Deus, na boca de São Paulo, ele disse: ninguém tente tomar esta honra como Arão, se não for chamado, tomar esta honra, se não for chamado como Arão. Porque isso é de Deus. Isso não é para qualquer um. Entende? Isso não é adquirido através de dinheiro, não.
posição alta, sabedoria, conhecimento. Hoje, lá nas denominações, uma pessoa canta bem, ele já pode ser um pregador. Se ele falar em línguas estranhas, é muito pior, hein? Aí é que a coisa corre tudo em cima. Pega as pessoas com a vida toda enrolada, casar 2, 3 vezes com uma mulher, e depois diz que é pregador, é pastor. Quando a mulher, quando um pastor, ele deve ser casado e ter uma mulher. Parágrafo 38. Foi a era em que a luz brilhou cada vez mais fracamente. Embora os poucos crentes trabalhassem mais fervorosamente, à medida que as trevas aumentavam, até que afinal da era, muitos se levantaram tentando reformas. Seus trabalhos foram tão fervorosos que prepararam o caminho para a reforma vindoura. Portanto, como diz a palavra, concernente a essa era, tuas últimas, final da era, obras são mais do que as primeiras. A palavra Tiatira tem vários significados, entre as quais se encontra sacrifício contínuo. Vejam bem, sacrifício contínuo. É crido por muitos que isso seja uma profecia concernente à prática da missa, que é uma representação contínua do sacrifício de Cristo. Esse é um excelente pensamento, mas poderia também significar o sacrifício contínuo das vidas e trabalho dos verdadeiros crentes do Senhor. Quer dizer, eles eram sacrificados, eles morriam, mas não entregava o ouro para o bandido. Certamente, estes santos de Tiatira eram os melhores, cheios do Espírito Santo e fé, criados para as boas obras, manifestando o seu louvor, não considerando suas vidas preciosas para si mesmos, mas alegremente dando tudo de si como suave sacrifício ao Senhor. Então, se nós queremos ser e ter o mesmo Deus que eles tiveram, viva a vida muito melhor do que eles viveram, no sentido das obras, dos atos, porque hoje nós temos tudo. Eles tiveram, foi a quarta era, essa foi a era do plantio. Hoje não, hoje nós temos justificação, temos santificação, temos o batismo do Espírito Santo. Estamos vivendo numa era que é a era da totalidade da vida cristã. A totalidade da vida cristã. Tudo que Deus derramou na primeira, na segunda, na terceira, a sexta, resumiu tudo na sétima. Por isso é que nós estamos vivendo na era da águia, da revelação. É uma era da restauração de todas as coisas. A plenitude dos tempos, de todos os tempos. Chama-se a dispensação da plenitude dos tempos, de todos os tempos. Tudo que Deus derramou está sendo derramado agora nessa era que vivemos. Começando pelo batismo, a restauração da palavra, da fé, trazendo de volta aquela fé original que tiveram os nossos pais, os apóstolos, os profetas, os patriarcas, a mesma. Você viu? Que Deus nos ajude.
no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos parar aqui. Paramos no parágrafo 30, no parágrafo 40 e daremos continuidade no 41. Se Deus quiser, quarta-feira. Amém? Deus nos ajude. Nós vamos cantar um hino, encerrar essa parte com um hino e uma oração. Depois eu tenho uma pequena partezinha com vocês. Nós vamos cantar o hino número 244. Mais perto. Essa é uma hora que nós devemos levar a ser sacrificado, é nesta hora. É hora de luto. É hora de luto, de morte. Morrer para si mesmo e viver para Deus. Então vamos cantar este hino. Estar mais perto de Cristo. Isto é verdade. 244. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, quero-me a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Minha alma cantará a ti, Senhor, em Betel alçará padrão de eu sempre de rogar, mais
perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus de ti, enquanto Cristo enfim me vier chamar, nos céus ó serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Deus de ti. Deus nos ajude nesses momentos que estamos passando. Teremos paciência, boas obras, bom serviço e termos fidelidade para com Deus. É ter fidelidade com teu povo, com sua igreja, com meus irmãos, com cada um de nós. É ter fidelidade com Deus. Isto é verdade. Eu não posso fazer, só Ele pode. O que eu posso é crer, confiar e render-se por completo nas suas mãos. Fazendo assim, então eu creio que Ele me conduzirá. Tomará a minha vida e levará a fazer tudo como Ele quer que eu faça. Ser cordeiro, ser ovelha, não lobo. Ser cordeiro, ser ovelha, não carneiro. Ser cordeiro, ser ovelha. Isto é verdade. Jesus, sela isso em nossos corações com grande selo, o nome do Senhor Jesus Cristo, com o selo do Espírito Santo, vulcanizando esse nome nas nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai Santo. Amém. Amém.